Vamos começar, então? Ok, pastor, fica à vontade. Isso. Então, você ora, por favor, e lembrando, então, da crise do Beto. Claro. Queridos, se você puder, feche seus olhos, curva tua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse instante em que nos reunimos com o propósito de estudar a tua palavra, aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem plena liberdade e atuação no nosso meio. Fala individualmente, pessoalmente, a cada coração aqui. Espírito Santo, também queremos que visite a vida da Cris, a vida do Beto, consola, conforta, e Deus faz a obra que só o Senhor pode fazer na vida Amém. deles. Sim. Envolve essa família, abraça e acolhe nos teus braços, Pai. Sustenta e fortifica. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado, pastor Beto. Vamos agora começar a nossa 7ª aula, hein? Gálatas, a Carta da Liberdade. Essa carta, então, foi escrita pelo apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia, que ele fundou na primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14 do livro de Atos. Ele e Barnabé colocaram para os gentios a novidade, né, do evangelho. Até então, o evangelho era pregado mais para os judeus. Mas nessa igreja de Antioquia, quando nós lemos lá no capítulo 11 de Atos, nós vemos que, quando eles foram expulsos de Jerusalém, os crentes, vários deles foram pregando o evangelho, né? Isso foi é um dos textos mais lindos, né? Em vez de eles ficarem reclamando, chorando, falando, Deus, nós somos seus filhos, de por que a gente é expulso da cidade, eles aproveitaram a oportunidade e foram falando. E chegaram até Antioquia. Então, a partir daí, temos uma igreja já na Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. E, a partir daí, então, o evangelho foi chegando até eles através de Paulo e Barnabé, e a maioria gentia aceitava com muita alegria essa novidade, né? Essa maneira de se comunicar com o divino. Os judeus ficaram meio reticentes. Tivemos um grande problema que foi acertado lá no capítulo 15 de Atos, que foi o concílio. E no concílio foi dito claramente que a salvação é de graça e é pela fé, só. Não precisava mais ser cumprida a lei, aquelas leis cerimoniais dos judeus. Guardar dias, guardar sábados, guardar meses, né? Guardar certos alimentos e assim por diante. Então, tudo isso foi eliminado. E, no final do concílio, houve uma carta em que as igrejas gentias recebiam essa carta e ficavam cada vez mais contentes. Então, Paulo e Barnabé, no finalzinho do capítulo 14 e no começo do capítulo 15, mostraram exatamente isso daqui, para que as pessoas pudessem se alegrar. Mas nós tivemos um grupo de judeus que não se convenceram. E aquilo que a gente chama de judaizantes, é o pessoal que cria em Jesus como Messias, mas ainda entendia que eles tinham que respeitar a lei, tinham que obedecer à lei. Só que Jesus, quando veio, ele disse claramente lá no Sermão do Monte, eu não vim revogar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la, né? E, a partir daí, nós crendo no Senhor Jesus, naquilo que ele fez, nós não precisamos mais cumprir, não precisamos mais ser escravos da lei. E, a partir daí, então, nós temos essa vida liberta, né? Por isso, a Gálatas é a Carta da Liberdade. Na semana passada, a gente viu do capítulo 3, os versículos 6 em diante. E a pergunta que se faz é a seguinte, afinal de contas, qual foi o objetivo da lei? Se a lei não justifica, qual foi a razão de ser da lei? Por que Deus nos deu a lei?
Então, vamos tentar entender isso direitinho, porque hoje nós vamos ver os privilégios de quem está livre da lei, de quem é filho. Mas eu queria primeiro recordar um pouco daquilo de semana passada para a gente lembrar quais são os objetivos da lei. Bom, primeiramente, a lei revela o caráter de Cristo. Isso é importante que a gente saiba. A lei revela a natureza do Senhor Jesus, a natureza de Deus Pai, do Deus Espírito Santo. Então, a lei, ela sempre vai valer, porque o caráter do Senhor Jesus, ele não muda, né? Ele é o Deus que continua sendo ele mesmo, não há mudança no nosso Deus. Então, em primeiro lugar, a lei revela o caráter, a vontade, aquilo que Deus quer para nós. O que ele quer para nós? Segundo lugar, ele quer que nós conheçamos a nossa limitação, a nossa deficiência, a nossa impossibilidade de andar no padrão dele. A lei revela o padrão de Deus, revela a vontade de Deus, revela o que Deus quer. E o ser humano, pelo pecado cometido lá no Éden, o ser humano tem uma natureza pecaminosa que é contrária à lei, que é contrária a Deus, e o ser humano, então, não consegue atingir esse padrão que Deus tem dado para nós. Muito bem. Por que nós não conseguimos atingir o padrão? Porque a lei foi dada escrita, mas ela não foi dada somente por escrito. Ela tinha um sentimento, ela tinha uma vontade, ela tinha uma razão de ser. E quando nós olhamos para a correta interpretação da lei, nós temos que ir novamente lá para o Sermão do Monte, quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quer dizer, o pessoal cumpria a lei, cumpria a letra da lei, aquilo que estava escrito no papel, que naquele tempo não era papel. Ok, mas o que Deus queria e o que o Senhor Jesus queria realmente era o objetivo da lei, a razão de ser da lei. E ele então fala, né? Não roubarás, não é não roubar, é não ter ciúmes, é não ficar cobiçando. Não adulterarás, não é não ter sexo errado, é não cobiçar, não ficar com a mente perturbada, né? Por uma tentação. Não matar, não é não matar fisicamente, é não ter ódio no coração. Então, o ser humano não consegue fazer, cumprir o propósito, a finalidade da lei. Então, em segundo lugar, Deus nos deu a lei para que a gente conhecesse a nossa incapacidade de cumprir, de chegar no padrão de Deus. Em terceiro lugar, ela mostra, então, que há uma possibilidade de chegarmos até o padrão de Deus. Quando nós cremos, então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que viveu como ser humano, ele, o próprio Deus, veio, se encarnou, viveu como ser humano e viveu de uma maneira completamente em ordem, cumprindo a lei em nosso lugar. Então, o terceiro objetivo é que a lei, realmente, como nós falamos semana passada, a lei nos encaminha para Cristo. O fim da lei é Cristo, ou a finalidade da lei é Cristo. A lei nos dirige, mostrando a nossa insuficiência, mostrando o padrão de Deus, ela nos dirige, ela nos coloca diante da única possibilidade de agradarmos a Deus, que é o quê? Que é crer no Senhor Jesus, que viveu obedecendo completamente a lei, o espírito da lei. E a partir daí, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos dessa necessidade de cumprir a lei. O que Deus requer, então, de nós é que nós creiamos. A finalidade da lei, então, é nos apontar para o Senhor Jesus Cristo. E, quando nós vemos Jesus, o que nós precisamos fazer é crer nele, é crer. No versículo 20
do capítulo 3, que nós lemos na semana passada, diz assim, é um texto muito interessante. Contudo, o mediador representa mais do que um. Deus, porém, é um. Então, ele pergunta, qual foi, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então, a lei nos encaminha para o único que conseguiu cumprir a lei, que foi o Senhor Jesus Cristo. E, a partir daí, então, no verso 19 e no verso 20, nós entendemos que a maneira pela qual a lei foi dada por anjos a Moisés, e, a partir daí, Betão, tá vendo aí? Aconteceu alguma coisa, desculpe. Bom, vamos ver. Tudo em ordem outra vez? Clica na tela do PowerPoint, clica na tela e avança. Clica na tela. Tá bom, então tá bom. Joia. Então, o que nós temos ali é a razão de ser da lei. Por que que Deus nos deu a lei? A lei, então, foi dada para que a gente percebesse a nossa incapacidade. E aí, no texto de semana passada, ele fala que nós, eu acho que isso que é uma coisa tão especial, na maneira pela qual nós cremos, nós somos adotados como filhos. E, a partir daí, então, não somos mais escravos da lei. Nós somos filhos de Deus, filhos libertos. E hoje, no texto de 23 a 29, nós vamos ver exatamente quais são as bênçãos, quais são os privilégios, quais são os benefícios de sermos filhos de Deus. Então, eu vou ler para vocês Gálatas, capítulo 3, versículo 23 até 29. Então, ele vai fazer algumas comparações muito interessantes. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o grande detalhe aqui é realmente a nossa crença no Senhor Jesus. É a fé em Cristo Jesus. Nos torna o quê? Filhos. Nós somos apenas criaturas, mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E um texto bem paralelo a esse é exatamente João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Mas aí no versículo 27 ele fala, pois em Cristo fomos batizados, de Cristo nós nos revestimos. E aí ele coloca uma coisa muito linda, que é o versículo 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que nós vamos ver hoje à noite é exatamente isso, os privilégios de sermos agora filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo. Então, eu queria que você entendesse que a nossa proposição, o nosso tema, né, dessa noite é exatamente esse. Todo cristão libertado do domínio da lei, por sua nova posição em Cristo, pode fazer o quê? Pode experimentar os privilégios da filiação. O fato de que nós somos libertados, né? Nós ficamos livres daquele domínio opressor da lei, porque a lei dizia, né? A alma que pecar, essa morrerá. Cristo morreu no nosso lugar. Nós lemos isso lá em 2:20 de Gálatas, lembra? Ele morreu no nosso lugar. Então, aquela morte que devia ser minha ou sua, foi a morte de Jesus Cristo. Portanto, eu estou livre daquele domínio da lei. E
quando eu estou livre do domínio da lei, eu tenho uma nova posição em Cristo. Eu sou filho de Deus. E, por isso, eu posso experimentar os privilégios dessa filiação. O que nós vamos ver hoje aqui é exatamente isso. Quais são os privilégios? São 5, pelo menos, os privilégios dessa filiação, do fato de você agora ser filho de Deus. O primeiro privilégio que temos pela nova posição mostra que antes nós éramos subordinados, mas agora somos filhos. E ele faz uma ilustração muito interessante, eu quero ler para vocês agora, na Bíblia Linguagem de hoje, versículo 23 até 26, que vai mostrar exatamente uma paráfrase, né? Uma ilustração que Paulo vai dar, mostrando a nossa situação antiga e a nova posição. Ele diz assim: antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais de lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Exatamente. Quando nós, então, nos entregamos a Deus, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor Jesus, crendo nele, somos agora não mais crianças sendo tutoriadas pela lei, mas agora somos filhos. E aí nós temos 3 ideias bem interessantes para a gente poder conversar. Antes que a fé tivesse sido revelada, vivíamos sob o domínio da lei. E a fé, na verdade, ela foi revelada já desde o início, né? Desde Abel. Abel, Enoque, Abraão, Sara, e assim por diante, Jó, e assim por diante. Mas ela ficou clara agora pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, antes que a fé tivesse sido revelada, completamente mostrada, nós éramos dominados pela lei. A lei nos conduziu como um tutor até que fôssemos justificados pela fé. Então, qual é o caminho da fé? Quem é o autor da fé? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, nós somos justificados. E aí, aquele tutor, que era a lei, não tem mais papel, não tem mais domínio sobre nós. Tendo exercitado a fé em Cristo, nós, então, passamos de escravos da lei para filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu vou ler para vocês aquele texto que eu falei. Se quiserem anotar aí, podem anotar. É João, capítulo 1. Logo no comecinho do livro de João, do Evangelho de João, nós encontramos essa palavra muito especial aqui, que é uma palavra que nos encoraja, que ela fala o seguinte, olha só. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Isso é, o mundo não reconheceu quem era o Senhor Jesus Cristo, no sentido de que ele é o próprio Criador. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a única maneira de alguém se tornar filho de Deus é crendo em Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, saímos dessa situação de tutoriados, de gente cuidando de nós, para termos uma vida livre em Cristo Jesus. Então, tendo exercido a fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. A única maneira de alguém se tornar filho de Deus é quando crê completamente no Senhor Jesus Cristo. E aqui, então, nós temos o primeiro privilégio. Isso é, antes nós éramos subordinados, mas agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Mas o texto continua. E aí, nós estamos, então, no segundo ponto, que é o quê?
o privilégio da filiação que temos pela nova posição em Cristo, mostra que antes não éramos familiares, mas agora somos batizados, isso é, nós somos identificados. O versículo 27 nos diz assim, só para que a gente relembre o que a palavra de Deus está dizendo. 27 diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou então, na linguagem de hoje, 27, diz assim: porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Essa ideia de união com Cristo nos coloca, então, nessa nova posição. Paulo, escrevendo aos Efésios, mostra exatamente isso, que nós somos agora colocados numa nova posição, não mais nessa vida terrena só, mas também já na vida celestial. Tanto é que ele fala lá no capítulo 2, versículo 6, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova posição, uma nova maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Não mais como escravos da lei, mas agora como filhos de Deus. Então, não éramos familiares, nós éramos apenas o quê? Conforme diz Romanos capítulo 5, nós éramos simplesmente rebeldes, pecadores, injustos, ímpios. Nós não aceitávamos o domínio de Deus sobre nós. O que aconteceu com Adão e Eva? Olha, não é para comer este fruto, podem comer tudo o que vocês quiserem, mas desse fruto não, dessa árvore não. E eles falaram, não, nós queremos fazer o que a gente quer, porque foram tentados e caíram na tentação. Então, essa natureza pecaminosa, contrária a Deus, passou para toda a humanidade. Então, nós não éramos mais família de Deus. Agora, quando cremos em Cristo e aceitamos Ele pela fé, nós nos tornamos o quê? Identificados, porque o batismo não é nada mais, nada menos do que uma identificação com Jesus Cristo. Quando nós temos batismo em nossa igreja, por exemplo, nós estamos dizendo ali, não sei se você se lembra, nós estamos ali com os pastores, ou o pastor falando, você consegue confessar que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Você vai ficar firme com Ele até o fim da sua vida. Então, nós somos batizados no sentido de identificamos-nos com Jesus Cristo. E, a partir daí, nós tornamos o quê? Um com Cristo, conforme diz o versículo 27. Vocês ficaram unidos com Cristo, aquela união completa entre nós e o nosso Senhor, entre nós e o nosso Deus. Por isso que essa frase que Paulo usa muitas vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós estamos vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Exatamente por isso, então, temos esse privilégio. E aqui nós temos também 3 ideias muito claras para a gente poder entender. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo, nós somos batizados. Isso é, o batismo é o mergulho na família de Deus. Quem nos batiza é Cristo no Espírito Santo. Quem nos batiza é Cristo no Espírito Santo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós pertencemos agora a uma nova família. Todos nós somos filhos de Deus. Por isso que nós podemos nos tratar, não apenas teoricamente, mas de uma maneira real, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos. E quando nós somos filhos de Deus, em Cristo, nós somos revestidos. Aquela vida antiga, aquela vida passada, né? 2 Coríntios 5,17 mostra exatamente isso. O passado foi jogado para trás. Em Cristo somos nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E agora nós somos revestidos em Cristo. Nós temos, então, uma nova natureza. E essa nova natureza é porque o Espírito Santo habita nos nossos corações. Então, os desejos novos, as tendências novas,
o pensar da maneira diferente, é tudo isso razão pela qual o Espírito Santo habita em nós e nos dá uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Então, em segundo lugar, o segundo privilégio é que nós temos uma nova posição e antes que não éramos familiares, não éramos conhecidos, agora somos conhecidos, somos batizados, somos identificados com ele. E ele, o Senhor Jesus, que é o nosso irmão mais velho, então, nos faz com que nós saibamos, e vocês vão ver na semana que vem, o capítulo 4, versículo 4. No tempo exato, Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção como filhos de Deus. O terceiro privilégio da filiação que temos em Cristo Jesus é estarmos antes despidos, porque a nossa vida diante de Deus, lembra que a nossa justiça é como o quê? Trapo de imundícia. Então, nós estamos completamente despidos. Ruim, uma roupagem ruim, pecaminosa. Agora estamos revestidos de Cristo. Estamos revestidos com a sua característica, as suas características. Quando nós olhamos, e vamos ver isso ainda daqui para frente, lá no capítulo 5, nós encontramos exatamente o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O fato é que o Senhor Jesus habita em nós pelo seu Espírito. O Senhor Jesus está no céu com o Pai, glorificado. Mas como o nosso Deus é um Deus trino, os dois enviaram o Espírito Santo para que nós, tivéssemos a presença divina em nossas vidas. Isso é, para quem crer em Cristo, para quem, pela fé, recebe Jesus Cristo. Isso, então, faz com que aquela roupa velha, aquela vida pecaminosa, aquela vida que não agradava a Deus, fosse completamente tirada de nós. Nós mudamos a roupagem. E agora, então, nós somos revestidos de quem? Revestidos exatamente de Cristo. E assim vocês se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o fruto do Espírito, né? Que é o fruto do Senhor Jesus, é exatamente isso. É o fruto do Espírito, é o fruto da divindade. Isso é o resultado da divindade trabalhando em nós. Então, temos alegria, amor, mansidão, paz. São características do nosso Senhor Jesus que vão sendo adquiridas por nós. Ou então, se você quiser lembrar, em outro texto também do Sermão do Monte, todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os que são misericordiosos, os que vivem em paz. Então, essas características do Senhor Jesus é que estão agora ocupando a nossa vida. Por isso, nós somos revestidos do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus fazia quando estava aqui? Ele era compassivo, ele era perdoador, ele se conduía com os doentes, ele tinha poder para curar. Tudo isso que o Senhor Jesus fazia, nós agora temos numa proporção pela fé, conforme o dom que Deus tem nos dado, para podermos viver dessa maneira. Então, não temos mais aquela vida de inimizade, de ciúmes, de descontentamento, de murmuração, de reclamação. Às vezes ainda fazemos isso, infelizmente fazemos isso, mas o que preenche agora a nossa vida é uma outra atitude, é uma outra verdade. Isso é amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, e assim por diante. Então, por quê? Porque Jesus habita em nós. O vestido dele, a maneira dele ser, é agora a maneira de nós, que somos agora o quê? Filhos de Deus. Ele, que é o filho mais velho, vai passar para nós essas características. E, por isso, é um privilégio nós sermos
essa nova posição em Cristo, como filhos, então, nós somos revestidos pela graça do Senhor. E aqui, em Cristo, nós somos ligados uns aos outros pelo batismo. Isso significa o quê? Que nós somos, de fato, irmãos. Em Cristo, nós somos vestidos com a sua justiça. Então, não é uma justiça minha, mas é a justiça dele. E a justiça dele foi completamente aceita pelo Pai. Por isso que ele foi glorificado. Ele foi justo, viveu, morreu indevidamente, morreu não pelos seus pecados, porque ele era justo, morreu pelos nossos pecados. E por isso, então, essa justiça dele vem sobre nós, vem para nós, quando pela fé cremos no Senhor Jesus Cristo. E em Cristo, então, estamos nele, arraigados nele. Como? Pela fé, pela fé. Não há possibilidade de alguém querer se justificar sem ser pela fé em Jesus Cristo. Então, essa ideia é muito clara na palavra de Deus. Somente vamos ser aceitos por Deus quando nós exercitamos a nossa fé, colocando-a nesse plano tão maravilhoso que nos deu o Senhor Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Muito bem. O versículo 28 vai nos trazer, então, o quarto privilégio da filiação que temos pela nova posição em Cristo Jesus. E esse quarto privilégio nos mostra o quê? Que antes éramos diferentes. Cada um vivia a sua própria vida, cada um procurava entender como bem entendia a vida e assim por diante. Só que agora, pela graça de Deus, nós somos iguais, nós somos unidos. E porque nós somos unidos, nós somos irmãos, nós, diante do Senhor, nós somos totalmente iguais. E aqui eu queria lembrar, talvez, alguma ilustração para que você possa entender. Quando a gente não é cristão ainda, o que acontece? A gente coloca até a mão na cabeça e fala, nossa, como ele está fazendo, que tipo de vida ruim, e nós julgamos os outros. E achamos, então, que nós somos um pouquinho melhores, né? Ah, ele é um pecador, olha o que ele faz, que tipo de pecado que ele faz, e assim por diante. Nós sempre fazemos diferença de uns para com os outros. Ou então, no tempo do judaísmo, havia uma grande diferença que era qual? Era homens e mulheres, por exemplo. Mulheres não valiam praticamente nada. Eram colocadas realmente muito abaixo daquilo que elas merecem. E aí, se você olha na própria Bíblia, no Novo Testamento, porque os judeus tinham essa maneira de entender, você vê que na multiplicação dos pães, por exemplo, para que Jesus multiplicou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Você não contou as mulheres. É interessante isso, né? Até no próprio Evangelho, nós encontramos essa característica judaica. Então, a mulher era realmente colocada de lado. Ela não estudava, né? O menino com 14 anos estudava a lei e depois ia fazer a sua sabatina lá com os doutores da lei. A menina, não. Então, havia essa discriminação. Havia uma outra discriminação também entre judeus e gentios, ou judeus e estrangeiros. Isso é, nós somos o povo de Deus, nós somos judeus, nós somos a raça eleita. Que bom. E vocês não, vocês são pecadores. Vocês são completamente desfavorecidos. Tanto é que quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos sempre essa frase: publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Publicanos quem eram? Eram judeus que trabalhavam para Roma, então trabalhavam para os gentios. Então eles eram desprezados. Pecadores eram aqueles que não seguiam a devida palavra da lei. Isso é,
a letra da lei. Então, os doutores da lei, os sacerdotes, os religiosos, falavam, esses caras aqui não são obedientes, então eles são pecadores, pecadores. E havia, então, essa diferença, Quando estamos em Cristo, nós somos todos iguais e somos unidos. E aqui eu queria que a gente tivesse esse entendimento. O meu pecado e o seu pecado trazem para Deus tristeza. O pecado do roubo, o pecado do adultério, ou o pecado do xingamento, por exemplo, e falar mal, da maledicência, para Deus são todos pecados. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Todos são pecados, todos são alguma coisa que não fecha com o padrão de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, todos nós somos pecadores. E precisamos o quê? Da graça do perdão do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, não, mas eu não posso ser considerado pecador do jeito que Paulo foi. Paulo perseguiu a igreja. Paulo concordou com a morte de Estevão. Eu não sou pecador como Pedro, que traiu a Jesus. Eu não sou pecador como Tomé, que ficou duvidando se Jesus tinha ressuscitado ou não. Quando nós olhamos, e quando Deus olha para nós, todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. E graças a Deus, quando nós cremos, nós nos tornamos completamente iguais, porque nós deixamos aquela vida antiga e assumimos o quê? Uma nova vida, uma vida completamente diferente, agora uma vida de filhos de Deus. E filhos aqui são todos nós somos filhos de Deus. O único filho que fica um pouquinho diferente, pela graça de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele realmente é o único filho, o unigênito, e todos nós somos filhos adotivos. Então, todos nós. E aí, eu queria que você pudesse entender o seguinte: um irmão tem um dom, outro irmão tem um outro dom, outro irmão tem uma tarefa, outro irmão tem uma missão. Você não precisa ficar com ciúmes, não, porque todos para Deus são a mesma coisa, estão trabalhando para Deus. O reino de Deus é um só. E a partir daí, quem está pregando, ou quem está ensinando, ou quem está cantando, ou quem está indo para o exterior fazer missões, todos são iguais. E aí Paulo mostra exatamente isso. De uma maneira muito tranquila, ele coloca o seguinte, olha, não há nem homem nem mulher, porque os dois são iguais. Não há culto e inculto, porque os dois são iguais. Não há inteligente, né, ou não inteligente, porque os dois são iguais. Isso é, todos nós somos iguais. E ele coloca, então, em 3 níveis, essa igualdade que nós temos. Leia lá para mim, se você quiser aí, o versículo 28, né? Capítulo 3, versículo 28, é muito interessante para a gente deixar claro, olha, não há grego nem judeu, não há mulher nem homem, não há escravo nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. Isso é, identificada completamente em Cristo, porque em Cristo nós nos tornamos todos um, segundo o padrão que Deus quer para nós. Essa diferença que nós temos, e infelizmente ainda nós temos, é uma diferença que nós, seres humanos, colocamos. E diante disso, não é correto. Hoje, por exemplo, nós temos muita discriminação. Aí você fala, puxa, mas esse pessoal, né? LGBTQ+, uma porção de nome, de letras aí, são pecadores. São pecadores.
e Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por você, que nasceu num lar cristão. Jesus morreu por você, por mim, que estamos sempre na igreja, lá cultuando a Deus. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E a partir daí, nós somos unidos. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, se um desses homens ou mulheres, né, que vivem aí não sabendo o que eles são direito, se converterem e deixarem os seus maus caminhos, é bom que a gente lembre bem disso. O Senhor Jesus, conversando com aquela mulher, aquela prostituta, né, aquela mulher que foi pega em adultério, ele falou para ela o seguinte: olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, o que acontece é que esse pessoal LGBT por aí pode se converter, sim. Eu creio que Deus pode fazer um milagre e pode converter. E eles vão deixar de praticar. E quando eles tomarem essa posição nova em Cristo Jesus, porque Jesus é que pode transformar a vida deles, eles serão exatamente iguais a nós. E filhos iguais a nós. Então, é muito interessante e muito desafiador também. É um privilégio, mas é um desafio. Antes, nós éramos diferentes, nós julgávamos uns aos outros. Ah, aquele lá é pecador, aquele lá é maledicente, aquele lá não tem uma vida bonita. Não, agora todos nós estamos debaixo da culpa e, pela graça de Deus, nós somos reconciliados. Somos, então, o quê? Filhos de Deus. E filhos todos iguais, todos iguais, todos iguais. Apenas o nosso irmão mais velho é o irmão que vai trazer as suas características para nós, que é o fruto do Espírito, é o fruto da divindade que vai sendo colocado em nós. E, a partir daí, nós vamos vivendo dessa maneira. Então, o quarto privilégio da filiação que temos, pela nova posição em Cristo, mostra que antes éramos diferentes. Olha só. Em Cristo há igualdade entre diversas raças, entre as diversas posições sociais, entre homens e mulheres. Todos nós somos iguais em Cristo. Em Cristo há plena igualdade. Ninguém é melhor que o outro. Inclusive, mais uma vez eu repito, por favor, se você tem o dom de oração e você fica cobiçando o dom de cantar, ou fica cobiçando o dom de pregar, ou de ensinar, quero dizer para você que o seu dom é tão valioso quanto o de pregação, o de cantar, o de fazer missões. Porque todos somos o quê? Iguais em Cristo Jesus. E exatamente o que nós temos aqui é exatamente essa última frase. Em Cristo somos todos um. Por isso que é um só rebanho e um só pastor. Não temos diversos rebanhos, não. É um pastor e um só rebanho. Todos nós, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Rússia, todos nós, na China, todos que receberam o Senhor Jesus Cristo pela fé, são todos iguais em Cristo Jesus. E aqui, então, se completa aquilo que Deus queria, que é exatamente nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. O capítulo 3 termina com o versículo 29, e o versículo 29 nos mostra, então, o quinto privilégio da filiação que temos, porque somos agora filhos de Deus. Antes, nós estávamos relacionados a Adão. Quero que você entenda bem isso. Agora, nós estamos relacionados com Abraão. Vamos tentar lembrar isso mais uma vez. O que quer dizer que nós estamos relacionados com Adão? Nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos raça humana. Os dois primeiros seres que foram criados por Deus foram Adão e depois Eva. Tinha uma ordem para obedecer, não obedeceram. E essa desobediência a Deus passou para
todas as gerações, para todo ser humano que nasceu de Adão e Eva. Se você acha que você não nasceu de Adão e Eva, então você nasceu de algum macaco por aí, e aí você, você não está culpado. Mas se você é ser humano, e todos nós somos seres humanos, temos uma origem comum, Adão e Eva. Tanto é que logo depois a Bíblia relata o quê? Aquele caráter de insolência, aquele caráter de desobediência, aconteceu com Caim. Os dois foram irmãos, né? Foram prestar culto ao Senhor. O aroma de Abel, pela fé, subiu. Nós lemos isso lá em Hebreus. Ele foi justificado pela fé. Caim, com o seu coração o quê? Já completamente dominado pelo pecado, matou. Significa o quê? Que nós estamos, assim como Caim, nós estamos em Adão. Toda a raça humana, toda a raça humana, toda a raça humana. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus e necessitam da presença de Deus. Estão todos afastados de Deus. Muito bem. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, esse é o privilégio da filiação, quando nós somos, então, filhos de Deus, não estamos mais em Adão, saímos dessa natureza pecaminosa e estamos agora na natureza da fé, na natureza cristã, na natureza espiritual. Por quê? Porque Abrão foi justificado pela fé. Vamos lembrar bem a diferença entre Adão, que tinha tudo para se divertir, e ele pecou, errou. E Abraão não tinha nada para enxergar. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e dos seus parentes. E você vai andar comigo. Para onde eu quiser te mandar, você vai. E Abraão, o que fez? Ele creu. Ele creu. Foi justificado. Quando nós começamos a ler um pouquinho mais a história de Abraão, você vê que depois de alguns percalços, ele teve com Sara, ele com 100 anos e Sara com 90 anos, tiveram um filho da promessa. Porque Deus prometeu, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós temos que lembrar sempre disso. Deus não é um homem para mentir. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Aí nasce Isaac. Então, toda alegria, bênção e assim por diante. E Isaac vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até virar um adolescente, quase um jovem, e Deus faz uma coisa assim, vamos dizer assim, impensável. E ele vai testar Abraão no ponto máximo. E falar, Abraão, eu quero teu filho. Eu quero que você me entregue em sacrifício o teu filho. E a partir daí, o que acontece? Você sabe o que acontece. Ele creu em Deus, sabendo que Deus poderia ressuscitar, poderia trazer um outro filho. Ele cria em Deus, não sabia os detalhes, mas ele sabia que Deus ia providenciar, que aquele menino que era da promessa não seria descartado. E ele foi. E quando eu fico pensando nessa experiência, quando nós estivermos no céu, uma das coisas que eu quero perguntar para Abraão foi como é que ele se sentiu quando Isaac perguntou, pai, e agora? Nós temos o fogo, temos o altar e tudo mais, e quem é que vai ser sacrificado? Imagina o coração de Abraão, sabendo que Deus tinha pedido que ele sacrificasse Isaac. Aí ele olha para o canto e vê um cordeiro lá, um animal, fala, tem aqui um animal para nós sacrificarmos. Mas é interessante que antes disso, o que aconteceu? Abraão colocou Isaac sobre o altar, E Hebreus diz que quando ele levantou o punhal para
sacrificar, na verdade, ele fez o sacrifício, mas ele cria que Deus iria, de alguma maneira, recompor Isaque, porque ele era o filho da promessa. Então, quando nós estamos em Cristo pela fé, nós nos tornamos não mais filhos de Adão, que desobedeceu. Nós nos tornamos filhos de Abraão, que obedeceu pela fé. Pela fé. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos da fé. Porque pai, inclusive, o Abraão é chamado pai da fé. É aquele que creu em Deus. Em várias situações, ele colocou a sua confiança em Deus. E, a partir daí, Deus, então, honrou ele, dando para ele uma descendência grande. E, por isso, nós que somos descendentes, né, entre aspas, né, espiritualmente, dos judeus, nós somos o quê? Filhos da fé. O verdadeiro israelita não é o verdadeiro israelita pela origem étnica, é pela origem espiritual. Que nós tivemos muitos israelitas que, infelizmente, não tiveram fé no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala que a verdadeira nação judaica, né, nação filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são os que creram pela fé. E aí, então, como Abraão, nós somos filhos da fé e, consequentemente, filhos de Deus. Lembra que Abraão é chamado amigo de Deus. Então, como Jesus disse lá para os discípulos em João capítulo 15, já não vos chamo mais escravos, mas vos chamo amigos. Por isso, eu e você somos amigos de Deus. Portanto, esse é o privilégio muito especial de termos uma nova posição em Cristo, não mais pertencendo à velha humanidade, mas à nova humanidade. E aqui, 3 ideias rápidas para a gente poder concluir. Por estarmos em Cristo, somos de Cristo. Não somos mais de Adão, somos de Cristo. Por estarmos em Cristo, somos descendentes de Abraão, porque ele é o pai da fé. Assim como ele creu em Deus, nós cremos em Deus que nos deu Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Lembrando novamente, capítulo 1 de João, versículo 10 e 11 e 12. E por estarmos em Cristo, somos herdeiros da promessa. Qual é a promessa? A promessa é que nós vamos herdar. A promessa é que nós vamos herdar o reino dos céus. O reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino de Deus. Então, o que nós temos de privilégio nessa nova posição em Cristo Jesus é termos a certeza de que um dia estaremos para sempre com ele, porque a herança que foi prometida para Abraão, a promessa que foi dada para Abraão, essa promessa vem para nós. E pela fé, nós aceitamos Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo, e a partir daí, então, temos essa nova vida e somos herdeiros da promessa. Essa promessa que é, um dia vocês estarão comigo para sempre. Essa é a promessa que nós temos em Jesus Cristo. Para concluir, somente vai herdar a promessa feita a Abraão quem chegar a Jesus Cristo pela fé. É só pela fé. Não há outra maneira de chegar a Cristo e receber a filiação sem ser pela fé. Só os crentes são verdadeiros herdeiros da promessa. O mundo pode nos oferecer muita coisa, mas a promessa de estarmos para sempre com o Senhor, só os crentes, só aqueles que creem, só aqueles que tiveram fé no Senhor Jesus Cristo, eles receberão essa promessa, essa herança, estar completamente, eternamente na presença de Deus. E a pergunta que se faz, para que a gente possa avaliar a nossa vida, é se você já desfruta dessa bênção da filiação. Você já é um filho de Deus? Ou você ainda está na humanidade adâmica? Ou você já está
na nova humanidade cristocêntrica? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Eu espero que você responda positivamente, dizendo que você já tem a fé em Jesus Cristo e se tornou filho de Deus. A maneira é simples. Quando nós cremos nesse plano maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, vindo para nós, é o próprio Deus vindo para nós, nos dando uma nova vida. Quando nós cremos nisso, na hora, automaticamente, nós nos tornamos filhos de Deus. E é um privilégio para nós estarmos numa nova posição em Cristo Jesus. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê cada vez mais clareza dessa mudança, dessa transformação. Estamos pregando sobre encontros transformadores, né, na nossa igreja. Vimos a mulher Ciro-Fenícia, vimos a mulher que derramou um vaso de alabastro de um perfume de nardo puro no domingo passado, e vamos ver mais outras transformações, encontros de Jesus que mudaram a vida de pessoas. Exatamente, esse encontro tem que ter acontecido na minha e na sua vida, para que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu vou estudar daqui a 2 domingos sobre Mateus. Também foi uma mudança brusca. Era um cobrador de impostos, recolhendo impostos, e foi transformado num doador, num proclamador das boas novas de salvação. Então, é só pela fé em Jesus Cristo que nós podemos ter essa vida nova que o Senhor está nos dando. Muito bem, Deus nos abençoe, e agora fica o tempo para perguntas ou considerações, fiquem à vontade, temos algum tempo aí, você pode perguntar, discutir, falar, enfim, estamos aí para isso. Se você entendeu tudo, muito bem. Se não, pode perguntar. Se você não entendeu alguma coisa, fique à vontade, fique livre para perguntar, para fazer comentários. Pastor Etamir, boa noite, é a Cláudia. Oi, Cláudia, fala. Eu fiquei com uma dúvida ali no versículo 27, Sim. que ele fala do... deixa eu ler ali. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo já se revestiram. Isso. Com relação ao batismo. Não era necessário ser batizado ou era só crer? Não, a crença é fundamental, é básica, né? Tanto é que o ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o batismo mostra ali uma identificação. Só que esse batismo que muitas vezes aparece na Bíblia, não é só a imersão nas águas. É o batismo que vem na chegada do Espírito Santo na sua vida. Você é batizada no Espírito Santo. Isso acontece quando? Quando você crê. Quando você crê, o Senhor Jesus é o batizador, que nos batiza no Espírito Santo. Então, esse batismo é fundamental. Esse batismo só recebe quem tem Jesus Cristo. Entendeu? Agora, o batismo das águas é uma maneira de nós expressarmos o que aconteceu na nossa vida. Quando, por exemplo, aquele ladrão na cruz, não havia possibilidade dele descer para ser batizado, ele foi salvo pela fé, né? Lembre-te de mim. E o Senhor Jesus falou, olha, você vai estar comigo no paraíso. Então, o batismo nas águas é fundamental, é importante. Mostra publicamente que nós estamos assumindo um compromisso com Jesus. Mas o batismo que realmente vale é o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós cremos em Jesus, o que acontece é, na hora, nós nos tornamos filhos de Deus. E, portanto, somos batizados, nós somos imersos no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Que o ambiente é
vamos dizer assim, a água, né, é o Espírito Santo. Tanto é que, em João 7, o Senhor Jesus disse que, quando nós cremos no Senhor Jesus, rios de água fluirão da nossa vida. E que rios de água são esses? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para nós na hora que nós cremos em Jesus Cristo. Cremos da maneira correta, né? Não é só levantar a mão, não. É crer mesmo. Por isso, quando nos nossos apelos nós falamos, se você, de fato, está fazendo essa oração com sinceridade, com profundidade de coração, você, então, é salvo. Porque acontece isso imediatamente. E aí, imediatamente, ele é batizado no Espírito Santo, se torna, então, membro da família de Deus. Então, esse batismo é o verdadeiro batismo. O das águas vai simbolizar aquilo que aconteceu na minha vida. Ficou claro? Certo, obrigada. Professor Itamir, eu só queria complementar, não complementar, só acrescentar o que Paulo escreve: sepultado juntamente com ele no batismo da morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós também em novidade de vida. Boa. Isso, o homem morre, mas ele nasce espiritualmente, uma vida espiritual, caminhando junto com Jesus, na mesma proporção que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, agora com o Espírito Santo, uma vida nova, completamente transformada e modificada. Exatamente. Boa. Bem lembrado. Então, nós não ficamos na morte, né? Nós voltamos para a vida, mas agora é uma vida para boas obras, a vida para glorificar a Deus, uma nova vida para que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas, né? Boa, bem lembrado. Mais perguntas, mais conversas, por favor, fiquem à vontade. Então, espero que você, para a semana que vem, comece a ler o capítulo 4. Terminamos o capítulo 3, lembrando que Gálatas é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, capítulo 1 e 2, fala um pouco da vida de Paulo, tá? A sua origem, o seu chamado, a sua missão. O capítulo 3 e 4, 3 que acabamos de estudar e o 4 que nós vamos começar semana que vem, vai falar sobre doutrina, sobre a verdadeira ênfase do Evangelho, que é salvação pela fé. E o capítulo 5 e 6 é a parte prática da carta, que é a vida do dia a dia. Então, estamos exatamente na metade da carta, mostrando a doutrina, o que nós cremos. Nós cremos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nada mais diferente do que isso. E isso tudo é pela graça. Não é mérito nosso, não é porque nós somos bons cidadãos, bons filhos, bons crentes, não. É porque a graça de Deus nos atrai. E, a partir daí, nós somos convocados, convidados, recebemos o Senhor Jesus Cristo. E aí nos tornamos filhos de Deus. Antes éramos só criatura, agora somos filhos, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, comece a ler o capítulo 4, para que, na semana que vem, o pastor Betão nos dê uma aula super joia, porque tem um versículo muito especial. Capítulo 4, versículo 4. No tempo certo, Deus enviou Jesus. Eita, que bênção! Graças a Deus por isso. Muito bem. Podemos orar, então, para terminar? Vamos orar, então. Eu vou orar, mais uma vez, lembrando da crise do Beto. Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra. Ela é tão esclarecedora, Pai, ela nos mostra realmente qual é o caminho para chegarmos até o Senhor. E o caminho é pela fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor deu Jesus por nós. E te pedimos que o Senhor nos conceda fé firme, saudável, não vacilante, e que essa fé se mantenha firme em nós para continuarmos crendo no Senhor Jesus, nesse plano tão especial que o Senhor
elaborou na eternidade. Muito obrigado pela nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Muito obrigado porque agora nós somos filhos teus, não apenas criaturas, mas filhos. Obrigado por esses privilégios que nós temos a partir da nova posição que temos em Jesus Cristo. E pedimos, Pai, que o Senhor conceda a tua bênção para cada um de nós, que essa noite e esse final de semana seja também abençoado pelo Senhor. E agora, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, mais uma vez colocamos o pastor Beto Caldas e a Cris, a sua esposa, diante do Senhor, pedindo sobre eles, sobre a família, o teu consolo, a tua misericórdia, a tua graça. E é gostoso saber, conforme diz Paulo aos Coríntios, que o Senhor é o Deus de toda consolação. Receba, então, o nosso agradecimento, porque o Senhor vai cuidar deles, vai fazê-los compreender que a tua vontade sempre é a melhor para as nossas vidas. Receba a nossa adoração, conduza-nos agora diante das coisas que temos que fazer ainda hoje à noite e conceda-nos a tua bênção de querer conhecer mais a tua palavra. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém. Pastor Itamir, muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando, te usando. Obrigado por essa palavra que tanto acrescenta às nossas vidas. Graças Amados, obrigado por esse tempo. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém. Oséias, um abraço. Amém. Cláudia, Boa um noite. abraço. Obrigada. Abençoe a todos. Boa noite. Amém. Graça e paz. Obrigada. Paz. A Rose, dá um abraço no Robertinho depois. Micael está por aí também. A Isilda. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Tchau.